Fala, galerinha! Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar da TechPix? Eu não acredito que você ainda não tem filmadora! Corre pro seu telefone, que você vai ter agora a sua TechPix! Caô. Essa semana nós vamos da tag #FicaDica. Vem comigo, vem! Com um assunto que eu amo muito, só que não. A química dos seres vivos. Como a matéria é grande, nesse vídeo eu vou falar sobre a química dos seres vivos e no próximo vídeo eu vou falar sobre a bioquímica dos alimentos, que acaba sendo um assunto de interesse de todos, né? A aula de hoje está voltada mais pra galerinha do ensino médio. Então, bora entender melhor essa química que está dentro da gente? Todos os seres vivos têm uma composição química formada por substâncias inorgânicas, que são a água e sais minerais, e substâncias orgânicas, que são os glicídios, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas e ácidos nucleicos. Primeiro nós vamos falar do componente químico que está em mais abundância no nosso corpo, que o titio urologista fica te perturbando para tu pelo menos ingerir 2 litros por dia, acaba tendo uma grande importância no nosso corpo. É isso mesmo, tô falando da nossa querida amiga água. A água, ela é um solvente universal e representa cerca de 70% do nosso peso. Só uma curiosidade, as crianças, elas têm mais água do que um adulto, e o adulto, ele tem mais água do que um idoso. Por isso que as crianças vivem no banheiro para fazer xixi, mesmo bebendo pouca água. E os vovôs e as vovós acabam tendo mais tendência a ter problemas renais e precisam beber muito mais água, porque no corpo deles tem menos água disponível. Como eu disse, a água tem várias funções no nosso corpo, por exemplo, como termorregulador. Por isso, filhão, tu sua tanto lá no verão, fica com aquelas pizzas debaixo do braço. Aqui, no sovaco, existem glândulas sudoríparas que fazem sair água e regular a sua temperatura. Tá vendo só como é que é importante suar? A água, ela é tão importante, até no estado sólido ela tem uma função, que é de isolante térmico para os animais que vivem em regiões frias. Sabe os iglus? Então, dentro dos iglus não é tão frio quanto do lado de fora, porque o gelo que o iglu é formado, ele funciona como um isolante térmico e lá dentro tu acaba não sentindo frio. Cada ser humano pensa em tudo, né, gente? Bicho inteligente. Tem que saber usar essa inteligência para as coisas boas. Os sais minerais. Esses carinhas podem aparecer em forma de íons de água. Por isso que a gente fala que a água é rica em sais minerais. Podem estar como cristais, como o fosfato de cálcio. Sabe, aqueles famosos cristais que a sua tia tirou do rim porque ela bebia pouca água? Então, é formado de fosfato de cálcio. E os sais minerais, eles podem aparecer no nosso corpo combinado com moléculas orgânicas. Por exemplo, o ferro, ele se junta com a hemoglobina, que é uma proteína encontrada em nossas hemácias, que são células do nosso sangue. Por isso, quando tu faz lá o exame de sangue e acusa que tá com anemia, quer dizer que a quantidade de ferro junto de hemoglobina no teu sangue tá baixa. Nas plantinhas também ocorre a junção de sais minerais com alguma molécula orgânica. Por exemplo, o magnésio, ele se junta com a clorofila, auxiliando a fotossíntese. Os sais minerais, eles também estão presentes na formação do teu esqueleto. Sabe quando tua mãe fica enchendo teu saco pedindo para tu comer banana? Banana é rica em potássio. E quando ela fica falando que é bom beber leite, que leite tem cálcio, fica te enfiando um monte de alimento que tem cálcio, então, é tudo para os seus ossinhos ficarem fortes e você querer ser saudável, mas enfim. O potássio, junto com o sódio, que é outro sal mineral, também está lá nos seus neurônios. Sim, as células que estão no teu cérebro. Eles ajudam o impulso nervoso. Olha só como é que só tem cara importante dentro de tu, Manolo. No Pai Google, você encontra várias tabelinhas de sais minerais, as suas funções, importâncias e doenças causadas pela deficiência desses sais. Aqui vai uma tabelinha bem legal para tu estudar para a prova. Mano, escutou glicídio, lembra de energia. Você obtém glicídios a partir da oxidação dos alimentos. Ou seja, tu comeu um pãozinho, esse pãozinho vai ser quebrado quimicamente em carboidrato,
que dentro do seu corpo vai virar açúcar, a famosa glicose, que num processo chamado respiração celular vai gerar energia para várias coisas que vão acontecer dentro do seu organismo, inclusive para a quebra do pãozinho que tu comeu lá no lanche, teve que gastar uma energia. Essa energia que é produto do macarrão que tu comeu na hora do almoço. Arroz, trigo, aveia, batata, aipim, feijão, soja, ervilha, banana, manga, maçã. Tudo isso são ricos em glicídios, ou seja, carboidratos e açúcares. Por isso que lutadores e atletas antes da competição comem um pratão de macarrão. E por isso também que antes da Tia Pan fazer aquela corridinha de 5K que ela faz todo dia de manhã, ela come uma bananinha. Por isso que se tu comer purê de batata no almoço, não tem a menor necessidade de comer arroz, né? 2 carboidratos. No próximo vídeo eu explico melhor sobre os alimentos e como devemos comer saudavelmente. Mas primeiro, vocês têm que saber a função, né, desses carinhas que estão nos alimentos para tu poder ter uma boa nutrição, né? Os glicídios formam algumas estruturas nos seres vivos. Por exemplo, a membrana plasmática, que envolve a nossa célula, ela é formada por glicídios e lipídios, já já a gente vai falar sobre isso. Tem glicídio também no nosso DNA, pois eles estão na estrutura junto com os ácidos nucleicos. E aí a gente tem 3 tipos de glicídios: monossacarídeos, disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são açúcares mais simples que não podem ser quebrados. Geralmente os disacarídeos e os polissacarídeos são quebrados na nossa digestão em monossacarídeos. Nós temos monossacarídeos ribose e desoxirribose, que fazem parte da estrutura do nosso DNA e RNA. Nós temos a glicose, que tem função energética e é fabricada lá como produto final da fotossíntese nas plantinhas. Sabe aquele famoso alimento que a gente fala quando os seres autotróficos produzem seu próprio alimento? Então, é a glicose. Nós temos também a frutose, que também tem função energética no nosso organismo, e encontramos como o açúcar das frutas. E por último, nós temos a galactose, que também é um monossacarídeo com função energética e é encontrado no açúcar do leite. Os disacarídeos são a junção de 2 monossacarídeos. Como disacarídeo, a gente tem a maltose, que é a junção de 2 moléculas de glicose. Nós temos a sacarose, que é a junção da frutose com a glicose. E nós temos a lactose, que é a junção da glicose com a galactose. Quando esses disacarídeos entram no nosso corpo através dos alimentos, eles são digeridos por algumas enzimas que os quebram em monossacarídeos para eles realizarem suas determinadas funções no nosso corpo. E os polissacarídeos? Os polissacarídeos, o nome já diz, são vários glicídios juntos. Importante lembrar que eles são insolúveis em água, ao contrário dos monossacarídeos e dos disacarídeos. Alguns funcionam como reserva energética e outros como estruturas no nosso corpo. Como polissacarídeos, nós temos os amido, glicogênio, celulose, quitina e ácido hialurônico. O amido é a reserva energética nas plantinhas, raízes, tubérculos e sementes têm muito amido. A batata inglesa, que é um tubérculo, ela é rica em amido. Por isso, quando quebrada na digestão, se transforma em glicose e quando comida em excesso, a gente vira o quê? Já o glicogênio é uma reserva energética animal. A gente encontra glicogênio nos nossos músculos e no nosso fígado. Sabe o controle da glicemia? Ou seja, controle de glicose no teu sangue? O glicogênio ele está ligado a esse controle. Como? Quando você está com baixo nível de glicose no seu sangue, ou seja, hipoglicemia, o seu corpo ele manda um sinal para o fígado e vai transformar o glicogênio que estava lá guardadinho em glicose, e essa glicose vai cair aonde? Na sua corrente sanguínea. E vai fazer o quê? Aumentar o seu nível de glicose no sangue. Entendeu? Geralmente isso acontece quando a pessoa está em jejum ou nos intervalos entre uma refeição e outra. A celulose é um polissacarídeo presente nas células vegetais. Ela ajuda a dar sustentação e reforço na parede celular da célula da plantinha. O interessante é que esse glicídio não é digerido pelos animais. Por isso que quando tu come alface, que é rico em fibra e celulose, normalmente ele vai sair junto com o teu cocô. Os ruminantes, por exemplo, eles só se alimentam de matinho, também não digerem celulose, mas existem umas bactérias no estômago dos cavalos e das vaquinhas que ajudam
a digestão dessa celulose. Por isso que quando tu olha lá para a vaca, para o cavalo, para a cabra, eles ficam sempre mastigando. Eles estão fazendo o quê? Eles comem o matinho, mastiga, engole, aí faz uma parte da digestão dessa celulose, eles botam para fora de novo, mastiga, engole, as bactérias fazem de novo a digestão dessa celulose, vai quebrando essa celulose, aí ele bota para fora, engole, até que tá bem digerido e ele consegue engolir o alimento. E aí sai no cocô, que ainda consegue sair no cocô bastante mato, né? Tu olha pro cocô do cavalo lá, só tem mato. A quitina, que é outro polissacarídeo, ela é muito importante para os artrópodes, o gafanhoto, siri, lacraia, porque a quitina está presente no exoesqueleto desses bichinhos. E o ácido hialurônico? Ele funciona como se fosse uma cola entre as células de um tecido. Se glicídio é fonte de energia, os lipídios são as reservas energéticas. Ouviu lipídio, lembra logo de gordura, né, meninas? Então, os lipídios são óleos e gorduras. Se são gorduras, lipídios são insolúveis em água. E além de serem reservas energéticas, são isolante térmico e elétrico e também participam da estrutura da nossa membrana plasmática nas células. Junto com os glicídios, eles formam a famosa bicamada fosfolipídica da membrana celular. Tu encontra lipídio na manteiga, no leite, nos ovos e até em alguns vegetais, tipo óleo de coco, que o Japão usa no cabelo, no café, na comida, até na pele eu uso óleo de coco. Aí a gente tem alguns lipídios também, né? Porque não só tem nome de glicídio, tem que ter nome de lipídio também. Os cerídeos são as ceras, isso mesmo, a cera do teu ouvido que tu não limpa, então é um cerídeo. Tem cera também nas folhas e nos frutos das plantas para impedir a perda excessiva de água. Nós temos também lipídios, famosos fosfolipídios, que estão na estrutura da nossa membrana plasmática e eles têm uma carinha assim, ó. Nós temos os esteroides, que são os lipídios dos grupos de hormônios sexuais, hormônios da suprarrenal, colesterol, sais biliares e vitamina D. As proteínas, essas bichas aí, estão nas estruturas celulares e são muito importantes para o nosso organismo. Elas participam do nosso metabolismo, que são proteínas especializadas, que aceleram um bando de reação dentro do nosso corpo. A gente chama essas proteínas especializadas de enzimas. As proteínas, elas são formadas por vários aminoácidos juntos, que eu posso falar sobre isso numa outra aula sobre RNA, mas se você estiver precisando estudar muito mais sobre as proteínas num olhar biológico, pega esse livrinho aqui, ó, Biologia Hoje, volume 1, do Sérgio Linhares. Eu, inclusive, usei esse livro para montar essa aula e estudei por ele e por outros livros para passar no vestibular, há 5 anos atrás. Alimentos de origem animal, como as carnes de animais, ovos e leite, são ricos em proteínas. Mas como vocês sabem, o Japão é vegetariana e consome proteína de uma outra forma. Alguns vegetais escuros, como couve, brócolis e espinafre, são ricos em proteínas, assim como algumas leguminosas, tipo feijão, grão de bico e soja, também são ricas em proteínas. Como eu já disse, as enzimas são proteínas especiais que funcionam como catalisadores, ou seja, aceleram a velocidade de uma reação química dentro do nosso corpo. Elas funcionam num esquema chamado chave-fechadura, onde cada enzima tem a sua função específica dentro do corpo. Existem alguns fatores que alteram a eficácia das enzimas, e isso já foi e ainda está sendo questão de vestibular, mas enfim, fica de olho. Por exemplo, concentração de substrato, temperatura, principalmente temperatura, pH da solução, tudo isso pode inibir a função daquela enzima. E finalmente, tô cansada. As vitaminas. As vitaminas funcionam junto com as enzimas. E muitas, quase todas, não são produzidas pelo nosso organismo. Só tem uma vitamina produzida pelo nosso organismo, que é a vitamina D, mas ela só é produzida quando você pega sol. Quando você pega sol, ativa a produção dessa vitamina dentro do nosso corpo. Mas ó, vai ficar tostando lá no sol não, aquele sol de meio-dia, e vai falar pra tua mãe que a tia Pam mandou tu ficar lá no sol, queimando a moringa, porque só assim que produzia a vitamina D no teu corpo. Faz isso não.
Basta ficar meia horinha no sol das 8 da manhã todos os dias que a tua vitamina D já é produzida. Por isso que os velhinhos e bebezinhos tomam aquele banho de sol de manhã cedo, que aumenta a produção de vitamina D, que é muito importante para os ossinhos da gente. No mais, conseguimos as vitaminas em alguns alimentos. Lá de novo no Pai Google, você pode também encontrar vários quadrinhos de vitaminas, em quais alimentos você encontra aquelas vitaminas, quais as doenças são causadas com a deficiência daquelas vitaminas, como por exemplo a falta da vitamina D. Crianças podem causar o raquitismo, onde os ossos ficam fracos e deformados, aí a criança fica bem pequenininha, não desenvolve, não cresce, fica bem raquítica. No geral, a gente divide as vitaminas em dois grandes grupos. As lipossolúveis, que dissolvem bem em gorduras, como vitamina A, D, E e K. Elas são encontradas no leite, nos ovos, na carne e no nosso fígado. E as hidrossolúveis, que são as vitaminas dissolvidas bem em água. Por serem bem dissolvidas em água, elas saem com maior facilidade no xixi. Por isso, a gente tem que consumir regularmente as vitaminas C e do complexo B. E essas vitaminas, elas são exclusivas de origem animal. Não se esqueçam que não podem sair por aí tomando vários complexos vitamínicos por conta própria, sem orientação médica, porque excesso de vitaminose também causa alguns problemas. Então, galera, a aula foi extensa hoje, né? Foi cansativa, mas foi produtiva. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre o nosso corpo. Fiquem ligados no próximo vídeo, que tem muito mais. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like aqui embaixo. Dá essa moral pra tia. Um beijo e fui! Tô chegando, hein? Que é isso, hein? Coisa louca, hein?